nessa época, eu percebi que ela começou a não querer ir para a igreja. A gente tinha dificuldade de convencê-la a ir para a missa, tinha dificuldade. E aí eu comecei a perceber que essa dificuldade dela era como se a igreja estivesse roubando o pai dela. Porque eu ia pregar e ela queria o pai com ela, em certos momentos. O pai chegava cansado, não dava atenção, né? Então, a transmissão daquela aversão, quem estava criando na minha filha era eu. E graças a Deus, Deus me mostrou isso. Deus me mostrou a tempo. Então, é importante que a gente perceba que a gente tem que dar... São Francisco diz uma frase que é perfeita, né? Preguemos sempre o evangelho. Se necessário, use as palavras. A gente tem que pregar com a vida. A gente tem que dar testemunho com a vida. Então, o testemunho, a palavra convence, mas o testemunho ele arrasta, né? Então, pai e mãe, ele tem que ser aquele testemunho real, vivo dentro da família e saber que o lugar dele é sempre acima. Nunca vai ser igual ao filho. Filho não pode ser igual ao pai, nunca. Eu aproveito agora, Júnior, porque você falou que tinha um testemunho. Lembra, né, que você falou a princípio que tem um testemunho. Eu pediria que compartilhasse conosco esse testemunho. O mais forte é a de Valnir, viu? Aí, após isso, eu queria pedir Valnir que ele fizesse o dele também, para que a gente pudesse encerrar esse momento. Tá bom. Eu passei por uma situação na minha vida bem difícil, de desespero mesmo, desespero total. E o desespero é algo que mexe com a humanidade. Talvez talvez não, eu tenho certeza que o suicídio é um ápice dessa situação, né? Você olhou para um lado, não tem ninguém. Você olhou para o outro, não tem ninguém. Você olha para frente, não tem ninguém. Você olha para cima, para baixo. Cadê? Eu estou procurando e não tem ninguém, né? E esse período de angústia na minha vida, muito pesado, muito difícil. Eu vinha trabalhar no Osmar de Aquino, isso foi em 2007, 2008, entre 2007 e 2010. Eu vinha trabalhar no Osmar de Aquino à noite, eu não tinha carro ainda nessa época, eu pegava o carro do meu pai, e nesses momentos de tribulação, eu cheguei a escutar dentro do carro sozinho, vindo de Pirpirituba. Sempre morei em Pirpirituba, estou morando em Guarabira há 1 ano e meio, mas minha vida toda foi em Pirpirituba, e eu escutava: joga o carro no barranco, acaba esse desespero. Vinha um caminhão, joga o carro na frente desse caminhão. Eu me arrepio todo em lembrar, porque foi algo que eu vivi, né? Em situações de eu estar sozinho em casa, eu não vou trabalhar hoje, eu não estou com a cabeça de trabalhar hoje, minha esposa saía, né? E eu não vou querer trabalhar hoje, não. Eu ficava em casa passando canal, ligando para cima e para baixo, sem parar em nada. Eu tinha na minha casa, lá em Pirpirituba, uma corda que eu me exercitava. E não foi só uma vez que eu olhei para o quintal e me vi pendurado numa corda. Foi só uma vez. Mas em todas essas situações, eu segurava o meu texto, que sempre está comigo, e buscava em Deus sair dessa situação, né? E como eu dizia para vocês, eu tinha uma família que sempre me amou. Eu tenho uma família que sempre me amou. E nesses momentos de dificuldade, nesse momento de desespero, antes eu dizia isso claramente, eu partilho aqui com vocês, dizia: quem tira sua vida é um fraco, é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que é vazia. Eu percebo hoje que não é nada disso. O desespero humano leva pessoas a fazerem coisas inimagináveis. E se não existir um calço, se não existir um banco, se não existir um colo, um ombro, fica complicado de sair. Eu tive a oportunidade de ter esses colos, eu tive a oportunidade de ter esses ombros. E graças a Deus, Deus que quer. Eu fico imaginando, padre e pastor, dentro desse meu tempo de caminhada, que eu percebo hoje que o maior desejo do inimigo de Deus não é levar ninguém para o inferno, isso é uma consequência. É olhar para Deus, e ele tem acesso a Deus, e olhar para Deus e dizer: foi nisso que tu apostou? Né? Olha o que ele está fazendo, olha o que Rubens está fazendo. Sabe, o maior desejo dele é desfazer de Deus, mostrar para Deus que nós fomos um plano errado, uma escolha errada, né? E nós precisamos sempre em Deus. A palavra aqui vai dizer para nós, eu escuto muitas pessoas dizerem assim,
quando pede um conselho a alguém, faz o que teu coração manda, né? Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, versículo 9, que o coração é o ser mais enganoso que existe. Ardiloso e enganoso. Faz o que teu coração manda, vai errar, né? Vai errar. Eu queria encerrar esse meu momento, eu trazia ao meu coração esta palavra que está lá na carta de São Paulo aos Romanos, e ela termina o capítulo 8 dizendo assim, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. O amor é aquilo que vence tudo, é a mola mestra de todas as soluções. Pois estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que nos testemunha em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então, você que está nos ouvindo, você que vive uma situação como essa, você que já passou por uma situação como essa, busque a ajuda na essência, naquilo que é principal, que é Deus. Você não vai encontrar a ajuda que Fyodor Dostoiévski, um grande pensador, disse um dia: o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, só o que preenche o vazio, o anseio que o ser humano tem é Deus. Somente Deus. Então que a gente possa sempre nesses momentos encontrar nele a solução, porque ele é a solução. Agora eu deixo para meu irmão Valni. Vamos lá, né? Então, contar um pouquinho da minha história. Eu sempre conto da gente. Eu falo de uma história, mas agora... Então é o seguinte, quando eu era moleque ainda, né? Eu não compreendia porque todo santo dia eu apanhava. Eu não compreendia. Além de não compreender porque eu apanhava, eu também não compreendia porque eu era obrigado a tomar um copo de cachaça, mesmo sendo um guri. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que o meu pai, ele era pai de santo, pertencia a um terreiro, né? E dentro das entidades que tem lá, eu tinha sido consagrado a uma das entidades, e eu era obrigado a beber aquele copo de cachaça em homenagem àquela entidade, né? E no dia que eu não queria beber, imagina uma criança bebendo cachaça, eu apanhava. E apanhava muito, né? Eu me lembro que eu apanhava com uma chibata, que ela tinha 3 bolas de osso na ponta, né? Aquilo quando batia, chega o Pato fechou os olhos ali, aquilo quando batia, às vezes, Pato, tirava um pedaço de carne, né? E durante muito tempo isso foi acontecendo na minha vida. E foi criando uma revolta dentro de mim. Então aquela ideia que eu tinha de pai, quando falavam de pai perto de mim, eu dizia, não, pai não presta, Deus o livre, que quero saber de pai. E a partir daí, quando eu completo 16 anos de idade, eu descubro que aquele cara que me batia não era meu pai, era meu padrasto, né? E a partir dali aquilo me provocou uma revolta enorme. A partir dali eu me envolvi no mundo das drogas e no mundo do álcool. Já imaginaram aí a combinação? Droga com álcool. E assim eu vivi por muito tempo. Me envolvendo em brigas, me envolvendo em confusão, né? Quando o povo falava de Deus perto de mim, eu quero saber, não, mas Deus é pai, Deus é amor. Eu digo, Deus o livre, eu quero saber desse cabra, né? E passei muito tempo, né, com essa questão, me envolvendo com as drogas, me envolvendo com tudo isso. Quando foi certo dia, era mais ou menos 9 horas da manhã, eu ia passando na frente de uma igreja. E me deu aquela vontade de entrar na igreja. Eu digo, eu vou entrar, tá vazia, não tem ninguém, né? Entrei na igreja, sentei no segundo banco do lado direito.
E quando eu olho, eu tento olhar para o altar, né? Eu olho para o altar, mas eu estava tão bêbado e tão drogado que não conseguia nem sequer deixar minha cabeça erguida, né? Eu baixei minha cabeça e quando eu baixo minha cabeça vem aquela voz: o que é meu, ninguém toma. E naquele momento eu fiquei sem compreender. Tentei me levantar e fui procurar de onde é que tinha vindo aquela voz. Eu disse, estou numa igreja, por trás deve ter uma sacristia. Um padre passou ali, não tinha o que fazer, ficou soltando, né? Uma pilera pro meu lado. E assim eu me levantei, fui atrás da igreja, cambaleando, não vi ninguém. Mas fiquei com aquilo dentro do meu coração. Né? Fiquei aquilo dentro do meu coração. A partir daí eu fui morar na cidade de Campina Grande, o qual sou natural da cidade de Campina Grande. E em um certo momento eu comecei a observar que a minha vida não tinha mais sentido. 1001 coisas ficava na minha cabeça. Rapaz, esse mundo não tem mais o que te oferecer. Né? E por diversas vezes veio aquela ideia na minha cabeça de tirar a minha própria vida. Quando foi um dia, eu tenho um tio que é policial, fui morar com ele na época, e eu descobri onde é que ele guardava a arma. Né? Ele tinha um 38 muito bonito. E numa hora de desespero, eu peguei aquele 38, abri o tambor, vi que estava entupido de bala. Né? Fechei o tambor, engatilhei e disparei na minha cabeça. Né? Alguém pode dizer, eu digo a vocês, a arma era nova, as balas eram novas, mas a arma não disparou. Não é como a gente diz, petecou, né, padre? Diz a bala petecou, a arma petecou. Então, deu o primeiro disparo na cabeça, não disparou. Quando eu fui tentar o segundo disparo, meu tio chega na hora, né? Eu estava com a arma de um lado da cabeça, ele com a mão mete do outro lado. Senta a mão no pé do vidro e diz, você está ficando doido? Fazer um negócio desse com a sua vida, a sua vida é bela. Eu disse, essa porcaria de vida lá presta? Né? Saí da casa do meu tio. E sempre que eu estava desesperado, que eu tinha vontade de morrer, eu sempre ia à casa da minha avó, em Bananeiras. E minha avó era uma mulher que ela era muito devota de Nossa Senhora. E ela rezava muito. Ela era muito de rezar. E ela dizia o seguinte, ela sempre, quando eu chegava na casa dela, ela dizia, meu filho, o meu sonho é um dia você se converter. Quando você se converter, Deus pode me levar, que eu estou preparada. Mas Deus vai me dar a graça, que eu só vou morrer quando eu ver você convertido. Eu digo, véia, deixa de doido, deixa de onda. Tu tá ficando doida. Meu caminho só tem dois. Cadê o cemitério? E assim fui vivendo a vida. Mas ela era uma pessoa que rezava por mim direto. Rezava. E eu digo a vocês o seguinte, muitos membros da minha família diziam o seguinte para minha avó, Dona Maria, não reze por ele não. Isso aí é caso perdido. Pau quando nasce torto, ele não se endireita mais. Isso aí é só... Mas ela acreditava. Ela rezava. E quando foi certo dia, na casa da minha avó, me veio uma outra loucura na cabeça e eu peguei uma peça de corda. Mexendo lá nas coisas dela, lá encontrei uma corda. Tinha uma árvore no quintal dela. Fiz um nó de forca, né? Coloquei a corda por cima, amarrei no outro pé de goiaba que estava do outro lado. E eu digo a vocês, subi no tamborete, coloquei a corda no pescoço e pulei. E quando eu pulei, vocês não sabem o que aconteceu. O galho quebrou. Quebrou, danei-me no chão. E na hora o pensamento que veio para mim foi o seguinte, olha a ideia. Eu digo, eu sou tão ruim que nem o diabo me quer. Eu sou tão ruim que nem o diabo me quer. Né? Esse era o pensamento que veio na minha cabeça. Mas sempre que eu estava nesses momentos, eu me lembrava daquela voz lá da igreja que dizia, o que é meu,
Ninguém toma. E quando foi certo dia, isso para não tem muita coisa, mas eu tentar resumir por causa da hora. Quando foi certo dia, eu ia passando numa igreja, nessa mesma igreja que eu tinha passado outro dia. Eu olhei, tinha um pessoal lá com violão, todo mundo cantando, todo mundo contente. E eu, doido demais, bêbado demais, eu digo, eu vou entrar pelo menos para me sentar um pouquinho, porque eu não aguentava mais andar. Sentei no último banco. E quando eu sentei lá no último banco, eu notei que veio uma pessoa sobre mim e colocou as mãos, né? E nisso as pessoas que estavam tocando também vieram, né? Colocaram a mão e começaram a rezar por mim. Eu não estava compreendendo nada, não estava entendendo nada. Eu sei que estavam rezando por mim, mas eu não conseguia compreender, né? Isso foi exatamente no dia 4 de abril de 1998. Né? Essas irmãs, elas rezaram por mim. E na hora eu digo a vocês, eu senti uma alegria. Eu não sabia o que estava passando naquele momento, mas eu senti uma alegria muito grande. Eu começava a chorar, feito uma criança. Eu chorava e não compreendia o porquê daquilo ali. Mas eu digo a vocês que naquele momento que aqueles irmãos rezaram por mim, a minha vida começou a mudar a partir dali. 15 dias depois, dia 19 de abril de 1998, tinha em Guarabira um encontro que é chamado Seminário de Vida. E esse Seminário de Vida hoje é 9, né? 9 encontros, né, Russo? Mas naquele tempo era praticamente no final de semana. E me bateu a curiosidade, aquela alegria que eu estava sentindo. Eu disse, eu vou para esse Seminário de Vida. E eu digo para vocês, eu fui naquele Seminário de Vida, fui batizado com o Espírito Santo, e eu digo a você, a partir daquilo dali, 19 de abril de 1998, a minha vida foi transformada. E a minha maior alegria hoje é coordenar, não que eu mereça, é coordenar o grupo que um dia salvou a minha vida. O grupo de oração Shalom, o qual hoje estou à frente coordenando, foi aqueles irmãos lá que saíram de lá do seu lugarzinho e vieram rezar por um bêbado, por um drogado. Então eu digo para você que está, quando eu rezava por esse momento para vir para cá, você que está aí do outro lado, via muita palavra, suporta mais um pouquinho. Eu sei que é difícil o que você está passando aí do outro lado, você que está me ouvindo. Mas eu digo a você, a graça de Deus vai chegar na tua vida. E quando eu conto esse testemunho, não é para me engrandecer, padre. Não é para me engrandecer. É para mostrar que Deus pode, que Deus faz. Vocês falando muito aqui, até o pastor John falou da questão da passagem do filho pródigo, o padre falou, Rubens falou, e eu me identifico muito com essa questão do filho pródigo. Tem uma passagem no filho pródigo que eu acho super interessante, que vocês observaram que quando o filho ele sai para outra região, ele quer saciar com a comida que dão para os porcos, e nem isso ele tem direito. E a gente sabe que na Bíblia, os judeus eles não gostam muito de porco. E eu fui procurar por que o judeu não gosta tanto de porco. Porque, segundo eles, o porco é o único animal que não olha para o céu. Toda vez que o porco tenta levantar, olhar para o céu, a orelha dele baixa e tampa a sua visão. Muitas vezes, quando a gente não olha para o céu, a gente come aquilo, padre, que dão para a gente. Então, nesses momentos de dificuldade que eu passei na minha vida, o que me ofereceram foi essas migalhas, essas porcarias que tem por aí. Me apresentaram o álcool, me apresentaram as drogas, me apresentaram a prostituição. Mas eu digo para vocês, o que Deus fez na minha vida, também pode fazer na vida de cada um de vocês. Pode fazer na cada um de vocês. E hoje, um dos meus trabalhos, até eu partilho muitas coisas com o Rubens, é justamente isso.
de pessoas. Eu estava falando agora de uma menina que eu fui rezar, né, Rubens, a menina daquela foto. Uma menina que se separou do marido. Ela estava com um coquetel de medicamentos para tomar, para tirar a própria vida. Tem uma filha linda. Me convidaram para ir lá. Eu digo, vou, onde Deus chamar, eu vou. E eu digo para vocês, essa semana eu mandei uma foto no grupo do Conselho Diocesano da Renovação. Como está a menina hoje? A menina estava praticamente morta. E hoje ela conseguiu essa alegria de viver em Deus. Tá certo? Então, que esse simples testemunho possa tocar no coração de muitas pessoas. E dizer que Deus ama cada um de nós, né? O padre falava aí, né, dessa visão da igreja. Se a pessoa se comete suicídio, o que é que a igreja vai dizer? Eu também sou adepto da misericórdia. É tanto que o carisma da nossa comunidade de aliança é amor e misericórdia. E como dizia lá, acho que São João Maria Vianney, né? Ele dizia que entre esse pensamento e o ato do suicídio, existe um abismo de misericórdia. Então, quem somos nós para julgar? Pelo mundo, pelo que o mundo diz, eu, Valnir Menezes, como diz Chicó, esse que vos fala, não tinha mais jeito. Aí eu lembrei, quando eu cheguei naquela igreja, e aquela voz me disse, o que é meu e ninguém toma. Um dia eu fui batizado. E quando você é batizado, você é marcado. E quando você é marcado, você é de Deus. E quando você é de Deus, nada pode contra você. Porque Deus é maior. Amém?